Fala pessoal, mais um Pode Sondar aqui, diretamente do estúdio da PCD aqui no Tietê, em São Paulo, né? E hoje estamos aqui com Wilson Shediac. Muito bem-vindo. Eu que vim aqui, você é bem-vindo. Não, mas você que me convidou. Né? Bem-vindo aqui ao Pode Sondar. Você deve ter reparado que a gente está aqui sem a Renata, né? A Renata ela não conseguiu vir gravar aqui hoje, mas ela mandou duas perguntinhas aqui, então eu vou te fazer depois no momento oportuno, quando a gente for falar de CIOSP, né? E o Wilson Shediac, para quem não conhece, vai ficar conhecendo agora. A gente vai iniciar o programa aqui perguntando um pouquinho da carreira dele, mas ele falou que vai resumir, né? Ele falou que vai falar rapidinho da carreira. Mas então, Wilson, fala para nossa audiência aí, né? Quem que é o Wilson Shediac? E praticamente o que a gente pergunta para todos os nossos convidados é por que você escolheu a odontologia? Bom, dar um alô para todos vocês. Luiz Rodolfo, obrigado pelo convite para participar do Pode Sondar. Eu acho que falar que a gente fez odontologia, né, porque a gente teve exemplos e aí eu segui um exemplo de um tio. Eu tinha um tio que era professor, diretor da Faculdade de Odontologia de Araraquara na época, e foi vice-reitor da Unesp, e eu sempre gostei. Eu tenho vários irmãos, um é médico, outro é engenheiro, outro é arquiteto, cada um foi para um lado e eu sempre gostei de odontologia, acabei fazendo odontologia, e no fim, desde a faculdade, meu professor era presidente da PCD, da minha regional lá de Araraquara, e me convidou para ser diretor acadêmico. Aí formei, fiz parte da diretoria, e aí foi, né? Criamos um IAP, aí fundamos sindicato, e aí vim para ser conselheiro aqui em São Paulo, depois fui conselheiro do CRO também, e aí fui vice-presidente da PCD em 2000 das duas gestões do Dr. Silvio Sequeta, eu fui vice-presidente. E aí, depois que saí do conselho, me puseram aqui na PCD e estamos aí. Forçaram? Estamos aí. Né? Já fui coordenador de saúde bucal, já fui secretário de saúde, enfim. Não, bastante coisa, né? Vamos dar uma olhadinha aí nessas carreiras que às vezes destoam um pouquinho do que a gente fala que é ser o dentista, cirurgião dentista de consultório, de mocho, assim. Sim, a gente te vê agora. Sempre tive consultório. Né, presidente da PCD e tudo mais, mas lá quando você se formou, você já direto montou consultório, você passou algum perrengue, não tinha franquia, né? Não tinha convênio. Naquela época era a clínica popular, né? Que tinha, né? Mas eu graças a Deus, eu tive a chance. Meu pai comprou um consultório para mim quando eu estava no último ano de faculdade. Depois montei um consultório particular e sempre trabalhei com consultório particular. Você sempre trabalhou no seu, né? Meu consultório. E aí tem uma coisa que muita gente às vezes pergunta e não entende, muitas vezes os dentistas hoje não entendem, que é a história do profissional liberal ou do autônomo, né? São coisas diferentes. Aí eu queria que você sempre fala disso. Eu acho interessante a gente colocar isso fácil, explicar para as pessoas que o dentista geralmente é um profissional liberal e autônomo, então colocar o que é cada um. Né? E você como dentista de consultório, o que você é? Para você entender também o seu papel dentro da sociedade odontológica, porque a gente está com os valores meio malucos hoje em dia. Infelizmente, as pessoas hoje se formam e não têm um preparo suficiente para enfrentar a carreira. Preparo suficiente, que eu digo, algumas faculdades te dão condições de exercer a profissão tecnicamente, mas não te dão condições de você entender o que é a sua profissão. O cirurgião dentista tem que ser um pouco de advogado, economista, administrador, psicólogo. Né? Então, marketing, né? Hoje, e gestor. Eu falei que eu sempre trabalhei em consultório particular. Logo que eu me formei, eu montei um consultório, trabalhava no meu consultório particular e tinha um emprego, meio período, era mais no fim do dia, enquanto eu fazia especialização. Né? Aí depois que eu terminei a especialização, eu larguei o emprego, então eu sempre tive consultório particular. Mas aí, quando você perguntou o que nós somos, nós somos cirurgiões dentistas. A gente já popularmente não fala dentista, mas o brasileiro não é dentista, o brasileiro é cirurgião dentista.
médico dentista em Portugal, né? Então dentista em outros países, mas aqui no Brasil é cirurgião dentista, é a nossa profissão, que a lei criou cirurgião dentista. Apesar de no imposto de renda estar odontólogo, né? Está errado, né? Nós somos cirurgiões dentistas, né? E então, o que nós somos? O cirurgião dentista é o quê? É um profissional liberal. Assim como é o médico, é o advogado, é o engenheiro. E muita gente confunde o que é profissional liberal com autônomo. Autônomo é o cara que trabalha por conta própria, né? Esse é um estado de trabalho autônomo, trabalho para mim mesmo, eu não tenho emprego. Profissional liberal eu sou tanto quanto eu estiver trabalhando como autônomo. Se eu tiver empregado, seja numa clínica, seja numa prefeitura, seja onde for, eu sou empregado, mas profissional liberal sempre, que é liberalidade do exercício da profissão. Por exemplo, você tem um emprego. Sim. Você trabalha no SESC. Sim. Sim, você é profissional liberal. O SESC vai mandar você fazer determinado procedimento. Se você entender que você não deve fazer esse procedimento, seja porque pela sua conduta terapêutica, o seu raciocínio, né, aquilo que você aprendeu, a parte ética, mas que você não deve fazer aquele procedimento, você não faz. Sim. Não tem quem te obrigue e não pode mandar embora por causa disso. Né? Então, por que a autonomia do profissional? Então, né? Ele é autonomia. E por que é a autonomia? Porque você é o responsável se você fizer e acontecer alguma coisa errada. Se você fizer qualquer coisa errada, a responsabilidade é tua. E você não pode falar, me mandaram fazer. Não, e não pode falar, o material não tinha material, o instrumental não era adequado, eu não tinha uma radiografia. Isso é problema teu, você não devia ter começado. Então, quando a gente faz questão de enfatizar, e eu falo sempre, porque essa é uma coisa que a gente tem que sempre falar, é que nem professor de anatomia. Ele deu uma aula de anatomia esse ano, o ano que vem ele vai repetir a aula, porque não mudou a anatomia. Né? Só se mudar mais alguma coisa, ele vai acrescentar. Então ele vai ter que repetir. Então, uns que ouviram, ou que já sabem, tudo bem, mas tem ele que não sabe, não ouviram, e é esses que tomam o processo e não sabem por que está sendo processado. E por que perde o processo. Né? Porque depois ele quer dizer, acho que não tem problema, mas o coordenador mandou, mas o dono da clínica mandou eu fazer isso. Não tem mandar, não. Você tem que seguir o programa, mas chegou ali, ninguém vai fazer, olha, esse dente eu vou fazer exodontia, esse dente eu vou fazer uma coroa, esse dente... Eu que decido. Sim. Né? Então, que fique claro isso. Então, você é sempre profissional liberal. E por que é importante saber o que é profissional liberal? Porque na nossa profissão, profissional liberal, se eu digo que alguém é ladrão, eu tenho que provar, se eu falar que você é ladrão. Agora, se você falar que foi no meu consultório ou então me denunciar e dizer que eu tratei determinado dente seu, que eu errei, que eu fiz uma exodontia na sua boca que eu não deveria ter feito e tal, qualquer coisa desse tipo. Quem tem que provar que eu não fiz? Eu. O profissional liberal é que tem que provar. E qual é a prova que ele tem? Prontuário. Qual é o documento que ele pode provar? É o prontuário. É o único. Não adianta a palavra. Não adianta você chegar para o juiz e falar assim, não, mas eu falei para ele. Ele vai falar, não falou. O juiz entende que o paciente é hipossuficiente. Isso é bem importante, porque vai dialogar com tudo que a gente vai falar daqui para frente e também só para a gente vai entrar em prontuário, documentação e tudo mais. Assim, básica, né? A gente até já falou isso em outros programas, mas é importante isso ser frisado na sua cabeça. Aquela história de que fui trabalhar numa franquia, fui trabalhar numa clínica que a esterilização é ruim e eu sei, fui trabalhar numa clínica que o material não está bem esterilizado, que reutiliza grau cirúrgico, que reutiliza coisas descartáveis, né? Dá meio tubete. Meio tubete, guarda, essas práticas de economia porca, coisa, e você sabe disso. Então, assim, o que você fala para essas pessoas que quando elas descobrem... Porque a gente também tem o outro lado, de falar assim, nossa, eu preciso trabalhar. Eu preciso pagar o meu FIES, que eu fiz da faculdade, né? E aí essa clínica está me dando uma oportunidade. Então, assim, como é que essa pessoa, ela vai lá e denuncia, ela vai lá e sai? Como é que equilibra esse prato, né? Na sua opinião? Esse raciocínio, eu preciso trabalhar. Ninguém nasceu cirurgião dentista. Isso é uma profissão que você escolheu.
Muita gente muda de profissão, nós estamos numa profissão difícil no Brasil hoje, pelo excesso de faculdades, pelo excesso de profissionais e tudo mais. Mas é a mesma desculpa do ladrão. Ele fala, a sociedade me inventa, então eu roubei porque eu... Então, ele tem que ter ciência que ele vai fazer aquilo. Eu jamais faria se eu fosse hoje. Porque tem gente que fala, nunca aconteceu nada, acho que não vai acontecer. Se fosse assim, ninguém faria seguro do carro. Eu nunca tive o carro roubado, vou fazer seguro porque nunca roubaram meu carro. Mas no carro ele vai lá e faz seguro. Né? Então, na profissão, a gente tem que pensar que você está numa profissão de risco. Eu sempre falo para as pessoas, não dá para dizer, isso não é nada, não vai acontecer nada. Acontece, a pessoa vai tirar um dente descido, a criança aspirou, foi a óbito essa criança. Para tirar um dentinho descido, que fala para a mãe, isso não é nada, isso não é nada. Não, tudo é alguma coisa. Então, quem minimiza é o próprio cirurgião dentista. Quem, às vezes, desvaloriza a profissão, que vai dizer que um determinado procedimento é um procedimento... Uma limpezinha. Simples. Não tem procedimento simples. Sempre tem um risco. E aí tem que valorizar esse seu procedimento. Você estudou para isso. Você tem que dar valor. E aí eu vou fazer sem preencher um prontuário, sem ter uma radiografia. Então, como é que eu vou orientar? Eu digo assim, todo paciente, você tem que pensar que você está atendendo ou sua mãe ou seu filho. Aí você faria uma cirurgia na sua mãe sem uma radiografia? Você faria uma cirurgia na sua mãe que se tiver 60 anos, 70, 100 antes, dependendo do seu procedimento que você vai fazer, sem um exame de sangue? Aí eu sempre escuto falar, mas a prefeitura não tem nada a ver com isso. Se a prefeitura não tiver, você não faça o procedimento. O médico faz, ele te opera se você não tiver passado com o exame de sangue, se você não tiver passado pelo anestesista, para saber quem é que ele está operando. Nem se a pressão estiver acima, você não, aborta a cirurgia. Mas nem a pau. Você vai falar assim, mas eu preciso fazer. Então, onde é que está o erro principal? Que na odontologia você não tem residência. Se nós tivéssemos residência na odontologia, a hora que você terminou a faculdade, você estaria fazendo residência 1 ano, 2 anos, com quem? Com um profissional experiente que ia dizer, opa, não põe a mão aí. Olha, não, você não põe aí, não muda o horário do atestado do cara não, porque o cara está pedindo para você colocar que saiu daqui 1 hora. Não, porque daqui 1 hora ele vai fazer um assalto ali, ele vai cometer um crime ali, e você vai dizer que saiu do teu consultório. Você está dando um falso testemunho, você vai ser criminalizado amanhã. Então, a gente tem que pensar que a gente tem que ter esse critério, tanto para o atendimento, como o procedimento ético em todas as demais relações que tem com o teu trabalho, né? Que eu falei, atestado, receituário, né? Então, precisa ter fundamento, precisa ler o código de ética, né? E pegar informação, porque ninguém... Quando você fala que é ética, ninguém quer saber, ele acha que é uma bobagem. Ele quer saber fazer endo de quarto molar, com livro de boxe, tal, o que adianta se você fez tudo o resto errado? Você vai ser processado e vai perder por conta disso. E a gente tem visto aí os processos cada vez mais aumentando, né? Muito. Isso é muito comum. E você ficou, quando você esteve lá no CRO, você ficou na parte da fiscalização. Não, da ética. Não, fiscalização não, estava na ética. Na ética, desculpa. Na ética. Eu achei que fosse o mesmo lugar. Não, são 2 lugares diferentes. A fiscalização então. Fiscaliza se houver. A fiscalização é o cara que vai... Tem os fiscais, tem uma rede de fiscais. Que vai no consultório, hoje né? Você tem um fiscal de rua e você tem um fiscal digital, tá. que nas redes sociais. Tá olhando o seu Instagram aí. Eu sei que o CRO tem fiscal, só fica vendo Instagram. Né? Aí ele fiscaliza ou ele ou alguém que faz a denúncia que não foi do fiscal, o próprio paciente ou outro cirurgião dentista que faz a denúncia. Aí a fiscalização apura, se houver procedência dessa denúncia, aí manda para a ética, aí ser instaurado o processo, audiência aí e tudo você mais. recebia Aí que vinha para a ética. Essas coisas. Então aí já está, a denúncia já está caminhando, né? Sim. E aí você tem... Eu sei que tem coisas que são muito segredo de justiça, coisas de coisa, mas tem algum caso que você pode contar, assim, da época que você teve lá que você achou complicado, assim, em relação a cirurgião dentista, a código de ética? Mas é simples. Todos os casos
tem alguma falha, aqueles que viraram o processo. Uhum. Tem algum erro. Né? E qual é o erro? Erro, às vezes, não é um erro só porque o cara trepanou, o endodontista trepanou um canal, ou porque fez exodontia do dente errado, né? Que isso acontece. Agora, não, é erro bobo. Erro por falha de prontuário, por não ter pego a autorização do paciente, por não ter dado um termo de consentimento livre esclarecido, por não ter tido uma anamnese assinada pelo paciente, tá com data certinho, né? E aí teve uma intercorrência, e aí por falta desse documento, né, ele acabou sendo condenado. E não tem como você aliviar, porque você vai falar assim, eu passei no semáforo no vermelho às 3 horas da manhã, era perigoso e tal. Vai ver se eles vão tirar a multa às suas 3 da manhã. Né? Não interessa, você não pode passar no vermelho. Então, quando pode, eles põem lá o pisca amarelo e tal, aí você entra. Mas é a mesma coisa. Então, é difícil você, como conselheiro, né, o cara está provando que você não fez. Então, é isso que dá uma angústia, dá uma, sei lá o termo exato, não é bem dó, né, mas porque você vê que a culpa não é do colega. Ele foi mal formado, ele foi mal orientado. E ele não eu sempre uso esse termo que parece agressivo, mas assim, é uma diferença muito grande entre ignorante e burro. Ignorante é aquele que ignora o assunto. Eu sou ignorante num monte de assuntos. Você também, um monte de assuntos que você não sabe isso. Agora, burrice é aquele cara que você explica uma vez, 2 vezes, e ele continua fazendo. Ele fala, não vai dar nada. Então, às vezes, você chega lá, você vê o colega, ele não sabia disso, ele não fez de má fé, mas no fim ele é condenado. E aí, quando o paciente ganha no conselho um processo, aí vai para a justiça na área civil para pedir dinheiro, para pedir isso, aí o juiz já vai mais de meio caminho andado para ele ser condenado, porque se o próprio conselho está condenando ele, né? E muita gente acha que o conselho não faz nada também, mas faz, é que corre todo o processo em sigilo. Sim, isso é outra coisa que a gente vê muito nas redes sociais, quando aparece alguma coisa muito fora assim do comum, o pessoal cadê o CRO, cadê o CFO, o que tá fazendo? É só um bando de É só para pegar meu dinheiro. Né, roubando meu dinheiro, sentado lá na cadeira, lá esquentando cadeira. Mas é a impressão que dá porque os processos, primeiro, que acho que demoram muito, ou porque tem muito processo. E segundo, o segredo de justiça. Você só vai saber se a pessoa for condenada publicamente. Porque às vezes, dependendo do caso, é só advertência, eles tomam a medida, mas não é divulgado, você não pode divulgar, porque sim. Aí sim você vai responder o processo, porque você divulgou. Né? Mas é que com as redes sociais hoje, todo mundo fala o que quer. Né? Tudo bem, às vezes você fala o que quer e toma processo. Né? Então, isso acontecia. Quando eu estava lá, que eu falava, vocês só querem pegar o dinheiro, tomava processo, sim. Ele tem que pensar o que ele vai falar. Porque você está acusando, né, de que está pegando dinheiro como se estivesse roubando. Não. Então, eu vou dizer, com toda essa dificuldade que nós temos no Brasil, de excesso de profissionais e tal, você tem que agradecer que existe o conselho ainda. Porque o conselho é que fiscaliza o exercício profissional e que tem de colegas, não só que não cumpre, é que inventa que ele é isso, que ele é aquilo, que ele é especialista, e às vezes vai lá a pessoa e sofre um dano, né? Prejudica uma família que por ignorância foi lá, não sabia que o cara não era formado às vezes. Isso está cheio. E não é só da odontologia. Você vê que às vezes pega médico aí. Isso até a gente está gravando aqui, mas isso foi ontem que aconteceu. Teve uma mulher aí falando que câncer de mama não existe. Uma médica, assim? Mastologista. Aí foram procurar. Não tem especialidade em nada. Então ela se diz o que é. Não, né? Mas era médica, pelo menos. Era médica, pelo menos. Mas ela usava o protocolo de um tal dentista. Você não acredita quantos nós pegamos. Que usava hormônios, né? Todo mundo sabe desse caso. Orto, nem formado era. Então, é um crime. Então, o conselho. Né? Agora, é como a segurança. Né? O cara só tá, mas não tem policiamento. Não dá para você ter um fiscal em cada consultório. É difícil. Né? Tem alguns conselhos que têm mais facilidade em fiscalizar. No caso do Corém, que é da enfermagem, ele vai no hospital, tem sei lá quantas enfermeiras ali, então é difícil você pegar uma enfermeira que tem consultório. Agora, o cirurgião dentista não, ele tem um consultório lá não sei aonde, outro está lá não sei aonde, outro é lá, meio escondido. Então,
você tem que ter um efetivo absurdo de fiscais em campo, né? Mas eu nunca ouvi falar que houve tipo negligência do Conselho de não querer fiscalizar. Não, o Conselho vai, fiscaliza e ajuda em muito, né, a dar tranquilidade para as famílias, porque o Conselho, na verdade, ele está para proteger a sociedade. Ele não pode proteger o cirurgião dentista. Proteger a profissão, no fim, ou não? Não o cirurgião dentista, pessoa física, né? Não, ele trabalha para valorizar a odontologia, né? Cria a ética, fiscalização e tal. Ele pode fiscalizar, onde ele ajuda o profissional e a população, por exemplo, nas UBS, né? Nos centros do que tem ou no centro de especialidade. Centro de especialidade, na parte do SUS. Ele vai lá para ver se está tudo em ordem, se está funcionando, porque às vezes o colega trabalha em condições ruins, para não dizer péssimas, não só de insalubridade técnica, às vezes não tem equipamento de acordo, não tem isso, tem aquilo, e ele fica com medo e não toma providência. Então o Conselho ajuda e pode defender. Não é que ele está defendendo o cirurgião dentista diretamente, ele está defendendo a sociedade para que ali tenha um atendimento de qualidade, com biossegurança, tanto para o profissional quanto para o paciente. Sim, ele está atendendo, na verdade ele está protegendo os pacientes que estão passando naquela UBS. Mas né? A função dele. E o próprio profissional, o cirurgião dentista no fim. Né? Então, assim, o Conselho ele age muito sob denúncia. Né? Porque tem essa história de que também a gente vê muito nas redes sociais, assim, tá sem paciente, então você fica aí denunciando todo mundo, quem denuncia é covarde, né? Tem essa pecha, não, mas tem assim, pecha, das coisas, pecha, né? Desculpa, eu não vou falar o termo, por uns imbecis que acham que isso é... Ele não leu a Código de Ética. Quer dizer, que se eu estiver vendo um cara assaltando alguém, eu não vou denunciar, eu sou dedo duro, então? Então, se eu estiver vendo um cara que é antiético, está roubando ou então fazendo um procedimento que vai prejudicar esse paciente, que poderia ser, repito, a sua mãe, o seu filho, o seu irmão, né? Eu não vou denunciar, está no Código de Ética que é minha obrigação. Eu sou obrigado a denunciar. Porque com isso eu estou preservando a vida desse paciente, da família, e estou valorizando a odontologia. Eu tenho que eliminar esses péssimos profissionais. Que são poucos, mas esses é que causam prejuízo na imagem da odontologia. Né? Nós temos a melhor odontologia do mundo, mas também temos, né, os péssimos. Então nós temos que eliminar esse péssimo. Ele não pode, sob a pecha de que ele precisa ganhar dinheiro, então vale tudo. Então justifica o político roubar porque ele precisa ganhar dinheiro, então ele vai roubar. Então não dá, entendeu? Eu acho que talvez essas pessoas precisam um pouco mais de informação antes de julgar. Não, antes, a pessoa antes que é de denunciada, acusar. Né? Quando a pessoa é denunciada, acho que ela se sente... Puta, alguém foi lá e ficou olhando o meu Instagram, procurando para ver se eu estava fazendo certo ou errado, ou se não foi um negócio... Porque às vezes, isso aí, né, às vezes é porque também não sabe que tem umas regras pro perfil do Instagram. Ele pode usar o Instagram, né? E às vezes é assim, não tinha o CRO, mas tá bom, tudo bem, ponha. Né? Agora tem as coisas piores que eu acho que são essas desinformações, esses dentistas biológicos, esse esgoto que tá vindo aí na rede social, que isso aí a gente só vai detonar isso aí com denúncia. Né? Não tem outra forma, né? E o conselho atuante e com informação porque tem uma ideia também, já que os processos correm em segredo de justiça e demora, assim, né? Tem várias fases e eles acabam demorando. Tem uma sensação, de repente, de impunidade, vamos dizer assim, né? De falar assim, para chegar no final, vamos dizer assim, para um profissional perder o CRO, falar assim, pô, esse cara não pode mais ser dentista. É um longo caminho. Sim. O cara tem que fazer muita coisa, tem que fazer muita caca. Assim como alguém que faz algo muito mais grave, que é matar, né, que é roubar cofre público, que é roubar dinheiro da saúde, né, e está solto, está com cargo eletivo. Não, a impunidade né? eu digo tem que seguir geral. A justiça. O CRO não tem poder de polícia chegar lá, prende e vai. Não é assim. Sim. Ele tem que arranca seguir. o CRO do cara. Né? Não, ele tem que ter o processo. O cara tem que ter direito à defesa. Né? Tem que seguir. Não é. As pessoas acham que chega lá e você faz o que você quer. Né? Então não é bem assim. Tem todo um processo. Qualquer acusação
que houver, tem que dar direito à pessoa se defender. Seja cargo diretivo ou seja para profissional que está no consultório. Entendi. Bom, falamos de CRO, eu queria aproveitar um pouquinho para falar da diferença. Como você é o presidente da PCD, a gente já vai chegar na PCD. Aí você fala bastante coisas da PCD. Mas a PCD é uma associação. Então a gente tem associações, a gente tem o conselho, que a gente falou um pouquinho, que é o órgão fiscalizador da profissão, que é fiscalizador da ética, vamos dizer assim, né? Então a gente tem lá órgãos como a vigilância sanitária, que vão fiscalizar a parte de biossegurança e tudo mais, e a gente tem também o sindicato. Sim. Que também, ao longo dos anos aí no Brasil, né, vem com uma montanha-russa e depois tira, né? Primeiro todo mundo é obrigado a pagar, e aí fala, putz, esse sindicato não faz nada. Aí depois ninguém mais paga, aí agora você tem que... Assim, a questão não é nem pagar, a questão é o que faz cada coisa. Então a gente está dividindo nesse programa, já que você é um cara que esteve e está em todos esses lugares, você pode falar com propriedade do que cada órgão, cada pedacinho dessa organização, vamos dizer, da odontologia de classe pode fazer, né? Então, quando o dentista pede piso salarial, quando o dentista pede melhores salários, o quê, ele deveria pedir ao sindicato, certo? Ou não? Assim, o CRO também entra nessa luta, mas a luta de melhorias para a profissão, aí ela entra já no negócio do sindicato, ou não? Que você me explicasse isso. O CRO não pode entrar direto nessa luta trabalhista, sabe? Ele nem pode, porque ele não representa o cirurgião dentista. Ele fiscaliza a profissão, ele não representa a fiscalização no caso trabalhista. Uhum. Quem representa em caso trabalhista, quando você falou de salário, quem faz isso? Quem determina salário? Infelizmente, no Brasil, tem esse ridículo salário que é para médico e cirurgião dentista. Que é uma lei que é junto, né? Que é a lei que nós estamos brigando faz tempo para alterar essa lei, né? Mas essa lei só tem validade no serviço privado. Alguns juízes dão em primeira instância, mas começa a subir, não para. Mas ainda estamos tentando, em alguns locais, que tem prefeitura que não paga nem metade do piso salarial, né? Até para saber, o piso salarial do dentista hoje é esse Então, 3 salários mínimos. 3 salários mínimos. Para de 2 a 4 horas. De 2 a 4 horas, ou que se fale de 20 horas semanais. 20 horas semanais. Ou 4 horas por dia. Ou 10 horas. Tá. Né? Depende do 3 salários mínimos dá R$4.000. Isso, hoje. Mais ou menos isso. É o mesmo do médico. Só que uma coisa é que o médico ganha mais porque você tem menos médicos. Então eles vão chegar lá já. quase alcançando a gente. Aguarde, mas ainda médico. Não. Mas a amplitude no mercado de trabalho da área médica é muito maior que o cirurgião dentista. Mas nesse caso, né, porque é difícil, se você for pegar o número de profissionais, cirurgiões dentistas que têm emprego, são pouco, a maioria tem, talvez seja 20% ou 30% que tem emprego público. Uhum. Nas prefeituras, né? E aí ela pode ser o CLT, o estatutário, aí tem o estatuto do município, que é o que rege. Mas, você falou de salário, os sindicatos, que muita gente não vê importância nisso, não vê, é ele que decide, através ou de acordo coletivo ou decide coletivo, qual vai ser o salário do teu funcionário. E qual é o salário dele que tem um emprego, que seja um cirurgião dentista que trabalha num hospital, que trabalha numa clínica que é registrado. Quem determina o valor do salário dele é o dissídio coletivo. Ou acordo coletivo ou dissídio coletivo. Então, por exemplo, quanto você vai pagar para a tua auxiliar? Quem fala quanto você paga da tua auxiliar? Depende. Se você tem um consultório pessoa física, quem te representa é o sindicato dos odontologistas. Depende da região onde você trabalha. Se você trabalha aqui em São Paulo, é o de São Paulo. Se você trabalha lá em Piracicaba, é o de Piracicaba. Então, tem alguns sindicatos no interior ainda. Isso não é cada cidade, é por região. Por região. Você tem aqui em São Paulo, que pega essa região e mais uma parte do estado. Você tem Piracicaba, que pega a região de Piracicaba. Você tem São Bernardo, que pega a região aí de São Bernardo, do ABC. Você tem Santos, região lá da Baixada. Você tem Rio Preto. Você tem Araraquara e Ribeirão Preto. Ribeirão Preto é só a cidade de Ribeirão. Né?
Então, esses sindicatos é que vão com os sindicatos das auxiliares, né, e depende da região também, é um sindicato diferente. Tem uns que os empregados de estabelecimentos de saúde de Campinas e região, o outro é o sindicato das empregadas de estabelecimentos de saúde de Ribeirão Preto, então depende da região. E aí entre eles é que vão combinar o dissídio coletivo. E você tem que seguir. Seja você sócio do sindicato ou não, você tendo participado da assembleia ou não, você participou do CIBLI ou não, ou seja, os caras não quero saber, é que nem não querer votar. Eu vou bem votar, porque bem, vai ter um prefeito, vai ter um governador, vai seguir, depois não reclama. Alguém vai votar, votar por você. Você não participa, depois não reclama. Uhum. Né? Mas eu vou porque aquele cara é tranqueira. Tranqueira tem em todo lugar. Agora, o que nós temos que fazer? Então, eu vou fazer um movimento para tirar o tranqueira de lá. Né? Agora, eu me afasto, aí ele fica. Então, esses valores não são determinados porque alguém falou, não. É a lei. E aí vai na Justiça do Trabalho, aí você vai explicar para a juíza lá que você não pagou porque você não quis, porque você não gosta do sindicato. Sim, é verdade. Mas a gente tem também em relação ao dentista, né? O sindicato ele teria essa força de ir lá brigar no Brasília para brigar por melhor salário, porque para ter um salário melhor no piso salário do dentista, pelo que eu entendo, você tem que mudar a lei. E mudar a lei tem que ser um deputado federal. Mas isso... Um senador, sei lá, com alguma coisa lá para cima, lá em Brasília, né? Mas aí, quem que é o dentista de consultório que senta ali e trabalha como profissional liberal, que vai brigar pelo salário do dentista que está no SUS? Mas você entendeu? paga a entidade, você é sócio de uma entidade, você paga justamente para fazer esse serviço para você. Né? Mas o cirurgião dentista tem mania de achar que tudo é de graça, tudo cai do céu. Eu não vou pagar, mas depois na hora que der problema ele quer advogado, ele quer isso, quer aquilo. Então, não é fácil você mudar a lei, porque o médico ainda, e olha, eu não estou falando que é uma lei específica para cirurgião dentista. É a mesma lei para médico e cirurgião dentista. E faz anos, essa lei é de 61. É de 61. Ela é até, inclusive, inconstitucional, porque ela fala em salário mínimo. A Constituição de 88 proibiu que se vincule qualquer coisa a salário mínimo. Então, antigamente, lá, com a de profissão, como é que era o ortodontista cobrava? É tanto o salário mínimo de entrada e meio salário por mês, um salário mínimo por mês, era tudo vinculado ao salário mínimo. Aluguel era vinculado ao salário mínimo. Sim, porque ele tinha um aumento real, baseado. Não, mas era uma coisa que ficou muito tempo sem aumentar. Então tem problema é que você fixava em salário mínimo. Você não pode mais fixar nada atrelado ao salário mínimo. Só tem duas coisas que eu sei que são ainda atrelados ao salário mínimo, e o próprio Supremo não toma medida nenhuma, porque aí vai ferrar o governo. Né? Primeiro, que é o salário mínimo de médico, cirurgião, dentista. Ele continua ainda sendo a lei salário mínimo. Então, a Justiça não pode alterar, porque para alterar uma lei, só a Câmara e o Senado que pode alterar a lei. Então, continua com o mesmo valor de salário mínimo congelado. Outra é insalubridade. A insalubridade, ela é sobre salário mínimo. É 10, que é mínimo, médio e máximo. É 10, 20 e 40% do salário mínimo, que também não poderia. E aí entra na Justiça, o Supremo, e toma uma súmula vinculante lá, número 4, que fala, bom, é inconstitucional, mas enquanto não fizer mudar a lei, continua valendo isso. Então, o médico, e você vai falar que não teve força, o médico? O presidente da Câmara era o Arlindo Quinagra, isso já atrás ainda, que é um médico que era presidente da Câmara, o cara não conseguiu mudar isso. E quando conseguiu aprovar na Câmara e no Senado, o presidente da República votou. Ele vetou. Entendeu? Então, assim, estão brigando de novo. Né? Sim. Não, é uma coisa mas demorada. Então, o que se aplica hoje ainda? A lei da oferta e da procura, infelizmente. Sim. Né? O gestor fala, bom, se tem um cara que trabalha por 10, por que eu vou pagar 20 para você? Sim, é o que a gente vê nas prefeituras Brasil afora, que aparece naqueles negócios de concurso lá. O dentista, salário, às vezes 40 horas, especialista, né, pedindo um monte de coisa, e o salário é abaixo de 3 salários mínimos. Então, agora, o sindicato faz alguma coisa, e lá em cima quem faz é a federação. O sindicato é a parte mais local. Tem a federação, né, que os sindicatos aqui de São Paulo são filiados à Federação Nacional dos Odontologistas, que faz isso.
Eles vão, mas é aquilo que você falou, é um trabalho, sabe, ficar dando murro em ponta de faca. Mas não é que não faz. Faz. Agora, como é que era o sindicato do metalúrgico naquela época lá? Por que as empresas, muitas, saíram de São Bernardo e foram para o interior? Então, porque o sindicato era muito forte, o salário estava lá em cima. Então, infelizmente, é isso. A gente vê uns sindicatos fortes bancários, que sempre tem aquela história que mesmo é que metroviários, no fim, eles fazem uma greve lá e causam um caos, e aí eles ficam com o povo refém. Eles causam caos. Se o dentista parar, que eles falam, vamos parar um dia. Sim. É que tem que combinar com todo mundo. Então, mas aí tem um cara que é o mesmo problema do convênio. O preço é aviltante, o preço é ridículo. Por que é ridículo? Porque tem gente que aceita. Aí ele fala, mas por que você aceita? Se eu não aceitar, o outro vai aceitar, então aceito eu. Né? Então, é aquele aqui que veio primeiro, o ovo ou a galinha? A gente precisa ter essa consciência. Só que à medida que você aumenta o número de profissionais, fica difícil você... Nós temos mais de 600 cursos de odontologia no Brasil. O nível, a qualidade de formação, não é só a qualidade de formação técnica, é a qualidade de formação de todos os níveis, de nível socioeconômico, nível social, nível cultural. Né? Ele dá Então tem gente que fez lá e não quer saber. Não, eu vou fazer assim mesmo. Entendeu? Sim. Aí como é que você faz? O que nós precisamos lutar é para fechar alguma, não é que não abrir mais, fechar, mas a cada dia que passa você vê que está abrindo mais sei lá quantas, que não tem clínica. E esse negócio hospital, da faculdade, eu não vejo. Faculdade de medicina que não tem hospital, está abrindo um monte. Né? Então, infelizmente, o governo abriu a porteira. Né? E aí você não consegue regular. O que você faz? E também não é atribuição nenhuma de CFO, porque para regular a faculdade ou curso é o MEC, né? MEC, esse é o problema. Se você não entende MEC, é isso que as pessoas não entendem. Então, eu me lembro, desde lá de trás, quando eu estava recém-formado, eu vi o conselho entrava contra isso, vai entrar contra o quê? Você não é parte, eles falam, você não é parte interessada, para entender melhor. Uhum. Uma pessoa a Renata vai bater no seu carro, tromba no seu carro. Aí eu vou processar a Renata? O juiz vai dizer, o que você tem a ver com isso? Você não é parte interessada, se não foi você que bateu, e você não é o dono do carro. Então, quando o conselho entra com uma ação desse tipo, para não criar a faculdade e tal, eles vão lá, para ser mais educado, tá falando, não, mas quem regula isso é o MEC. Tem alguma solução? Como é que você pode pedir para alguém frear os cursos, já que o lobby é tão forte lá no MEC e cada vez abrindo mais cursos? Vem gente, empresas, grandes grupos educacionais estrangeiros comprando curso, abrindo curso para fazer rodar dinheiro, como era o curso de inglês antigamente. E você vê alguma solução aí ou a gente está lascado mesmo? Só se a gente achar um governo que seja sério o suficiente para tomar uma atitude dessa. Porque qualquer país desenvolvido no mundo, eles têm uma regulagem de profissionais no mercado com a formação. Por que você tem boia na caixa d'água? Sabe aquela boia na caixa d'água? Porque vai enchendo a caixa d'água. Encheu, a boia trava, para não entrar mais água, senão vai transbordar. Então nós temos uma caixa d'água no Brasil que não tem boia. Então vai formando, e você não tem onde enfiar. E deveria sim, esse governo que deixa formar esse absurdo de profissionais, até inclusive desqualificado às vezes, né? Ele devia absorver na rede pública. Pois é, a ideia talvez da salvação era essa. E aí ele não emprega. Contrata, então abre um monte de vaga de SF então, aí, de coisa, paga direito e contrata um monte de dentista. Você não deixou fazer? Agora, o que ele faz com isso? E pior que tudo isso, ele financia. Financia aquele coitado, né? É até um contrassenso você falar contra, eu não estou falando contra a profissão, mas dependendo da pessoa onde mora, qualquer coisa assim, não faça odontologia. Hoje, a não ser que você seja top, tenha a condição de você ser um cara muito diferenciado. Senão você vai sofrer. Né? Por quê? Porque o mercado está saturado. Né? Então, o que a gente fala, olha, em vez de você fazer odontologia, se qualifica melhor esse já formado, para ver se ele melhora a qualidade e tal. Né? Então, o governo deveria, sim, se preocupar com
absurdo. E aí ele gasta, como eu falei, financia, ele dá dinheiro para a universidade para formar esse cara que vai acabar se formando, ficar lá 4, 5 anos, depois vai fazer outro curso porque não conseguiu o mercado de trabalho. Né? Porque ele não conseguiu montar um consultório, porque ele não tem onde trabalhar como emprego. E aí o que acontece? As clínicas ficam dando subemprego para ele. Sim. Humilhando ele a ganhar 100, 150 reais por dia. Então, qual é o remédio para isso? O remédio eu não vejo. É o governo tomar uma medida, não vejo outra. O resto é tudo paliativo. Vou ficar prometendo para você, não, olha, vamos lá, não, sabe? Mentira. Sim. Você não tem poder para isso, a não ser que todo mundo se mobilizasse. Agora, eu sempre dou o exemplo que a medicina era mais corporativa, tal. O cirurgião dentista já está mais na parte do canibalismo, né? Não dá para ele, não, eu faço por menos, eu faço isso, faço aquilo. Então, infelizmente, é difícil você controlar isso. Entendi. É isso aí, gente. É um problema atrás do outro, né? A gente aproveita aqui o Shediac, que tem bastante experiência nessa parte classista da odontologia. E se você está gostando do papo, aproveita para curtir, para compartilhar esse programa, para manda lá pro seu amigo lá que está trabalhando na Pop, lá ganhando porcaria, e fala, ó, porque na hora que vem o processo, na hora que vem o problema, o processo do paciente, ou que dá um problema muito sério, né, depois o custo desse negócio aí, não só profissional, mas o custo de dinheiro e tudo mais, e dor de cabeça e problema de vida, imagina no início da profissão, não tem nem como mensurar, né? Eu queria então aproveitar agora para entrar então na PCD, né? Eu já entrei na PCD, vim até aqui sentei nesse estúdio. Nós estamos aqui no estúdio da PCD. E a PCD é a Associação Paulista dos Cirurgiões Dentistas. É uma associação longeva, já tem há muitos anos. 113 anos. Né, uma das grandes do Brasil, vamos dizer assim. E aí, para que dentro de toda essa coisa que nós conversamos, conselho, sindicato, falamos até um pouco de ensino e tal, onde que entra a associação? O que ela traz de bom para o dentista? Para que um dentista deveria ser sócio da PCD? Vamos deixar assim mais claro. Vamos lá. Para que serve uma entidade de classe? Além do papel institucional, de valorizar a odontologia, isso aqui, né? Você monta uma associação para os seus associados, em benefício dos seus associados. Né? Ela foge, às vezes, da finalidade, porque é um dirigente que pensa diferente do outro. Né? Então, só para complementar, quando você falou assim das pessoas que reclamam, o que ela tem que fazer? Vem participar. Vem participar. Porque eu já participei de diretoria que tinha gente que criticava problema de convênio, que não pagava pouco, que tinha que fazer. Olha, você está nomeada, vai lá, faz. Aí vai lá ver, vai ver qual é a realidade, que acha que a gente tem o poder de pagar fazer eles pagarem quanto quer, tal. Se você está vendendo esse copo por mim por 10 e tem ali em frente o mesmo copo por 5, por que eu vou comprar de você por 5? Então as empresas pensam assim. E eu não tenho como obrigar, nós estamos no livre mercado. Né? Não tem obrigação, está tabelado. Você vai comprar um refrigerante, é o mesmo refrigerante, a mesma marca, ele custa 5 ali, 7 ali, 9 ali. Não tem como, você não pode tabelar. Então, porque aí você está incorrendo num crime. Né? Tanto é que você não pode nem ter mais tabela de preço. Isso tinha até antigamente do tabela sindicato também fazia AMB, tabela, tinha uma tabela, você não pode ter. VRPO, sabe o que, com procedimentos mínimos. Mas esses são valores referenciais, não existe tabela, não tem valor ali. Sim. Você que vai determinar o valor, mas é referência. A VRPO é valores referenciais de procedimentos hierarquizados. Né? Tem a CBHPO. Isso. Tinha a VRPO, depois foi trocada pela CBHPO. A VRPO tinha preço. A CBHPO, ela fala é como se fosse aquela tabela de convênio, ela é um multiplicador. Honorários, né? Ela só fala em honorários. Honorários. Honorários, XH. Então você quer cobrar 100 H, aí o outro procedimento 200, 3 vezes a consulta. É um valor referencial. Uhum. Então, mas você não pode dar preço, congelar preço para todo mundo. Não tem, isso é proibido. Então, a associação, o que faz hoje? A gente está focado, a PCD focado hoje.
Nós estamos focados em beneficiar o nosso associado, orientando, né? Mesmo que a gente não possa interceder ali, a gente quer fazer tudo para proteger o nosso associado. De que forma? Primeiro orientando, dando essa orientação. Olha, faz assim, faz assim. Depois, dentro da mensalidade dele, dando condições de ele estar preservado. Por exemplo, nós damos para o nosso associado um seguro de responsabilidade civil de até R$250 mil por ano. Tá? Então tem gente que fala, porque aí tem conversa de corretor. Ah, não, não é bem assim. Tá. Mentira, estão querendo vender um seguro para você. O nosso seguro pode entrar em contato conosco que nós vamos provar que não tem seguro melhor que o nosso. Porque o nosso seguro da PCD, ele cobre todos os procedimentos, todas as especialidades, inclusive a harmonização. E quando você vai fazer um seguro particular, primeira coisa, ele vai falar, o que você faz? Faz orto? É um valor. Você faz cirurgia? E aí o valor vai modificando dependendo da especialidade que você faz. O nosso não. O nosso associado tem essa cobertura para qualquer especialidade que ele faça. E aí vale uma ressalva. Todos os procedimentos autorizados pelo Conselho Federal de Odontologia. Então, tem gente que faz harmonização, fez um procedimento que não está dentro dos procedimentos autorizados e o seguro não vai pagar. Não, cirurgias estéticas faciais ou essas invenções tem aí alguns procedimentos, né? Que estão dentro da regra. Não, que eu falo aquelas que estão fora ali pela resolução 230. Você vai lá, fazer uma blefaloplastia. Tá fora. Além de ser condenado, não vai pagar, o seguro não vai pagar. Né? Mas eu não vou nem entrar no mérito se pode, se deve, se não é esse o nosso papel. O seguro é para procedimentos que estão aqui da odontologia. O determinado pelo conselho. Então, o seguro só cobre isso. E depois outro, o seguro nosso funciona no sistema reembolso. Ele teve um problema, ele tem que comunicar o nosso jurídico na hora para comunicar a seguradora para orientar o que ele deve fazer. E aí muitos colegas não fazem isso. Ele vai lá que chama um advogado, achando que tem advogado. Né? É a mesma coisa, se você tiver que fazer uma cirurgia ortognática que você vier atrás de mim, você está perdido, pô. Eu não entendo nada de cirurgia ortognática. Eu também não. Então eu acho que os caras acham que chamam um advogado e acham que ele sabe de tudo. E aí ele não sabe, ele vai para o caminho errado, porque ele é um profissional liberal, ele pode seguir para lá, para cá, e faz você perder o direito ao reembolso, porque você fez errado, não determinado o procedimento preconizado pela seguradora. Eu imagino que seja tipo seguro de carro, né? Quando você tem um sinistro, bateu o carro, só que você tem que ligar no seguro, primeira coisa que você faz o BO, né? Faz o BO, avisa a seguradora e aí eles vão te dar as orientações. Tira o carro daí, não tira, como é que foi? Vai mandar o guincho, não vai. Né? Quem estava dirigindo, quem não estava. E até tinha uma história que eu já ouvi falar em alguns lugares que se você tem alguns seguros que fecham com você, mas se você não tiver o prontuário, por exemplo, o seguro não te cobre. Isso aí no seguro da PCD, como o seguro, funciona? Na verdade, o nosso seguro, o prontuário é obrigatório. Sim. Né? Agora, isso vai chegar no questionamento. Porque aí se o paciente te acusar de alguma coisa, por isso que primeiro você tem que falar com a seguradora, ela vai analisar o teu prontuário. Para ver o que aconteceu, do que ele está te acusando o paciente. E aí ela vai dizer assim, não, olha, melhor você fazer um acordo, mas fazer acordo com a anuência da seguradora. Faz um acordo, oferece 30 mil, oferece 40 mil, oferece 20 mil, sei lá, dependendo do caso. Aí ela vai dizer para você, oferece tanto. Aí você foi, fechou, tal, aí ela te reembolsa. Agora, se você toma a iniciativa e vai lá, paga, o cara fez um acordo sem falar com a seguradora, depois vai lá buscar o dinheiro. Devolve o dinheiro, né? Não tem... Entendeu? Aí não tem condição, aí ela não vai pagar mesmo. Por quê? Porque você tem muita gente que burla. Muita gente que burla. Infelizmente, quer fazer acordo com, olha, o paciente é meu amigo, sabe que eu tenho seguro, então... bate no meu carro, eu sei que você tem seguro, bate no meu carro, depois você manda, eu pago fazer a franquia. o golpe do seguro. Então tem, a gente tem que dizer, claro, tem, e aí não paga mesmo. Tá? Então, esse é uma das coisas que a gente faz. Então, dá essa cobertura, dá uma tranquilidade para o colega trabalhar. Não, e se você aí, que está ouvindo, assistindo a gente, trabalha hoje em consultório odontológico, atendendo pacientes, sem nenhum seguro...
Eu te aconselho a parar de trabalhar agora, é que nem sair na rua sem o carro sem estar segurado, né? Um negócio... o risco que você está correndo é absurdo. Tinha coisa mais grave disso. Muita gente trabalha em prefeitura, em clínica, e ele acha que se tiver um problema, o problema é da prefeitura. A prefeitura vai ser processada junto com ele, depois ele faz uma regressa contra o profissional. E aí nem o seguro paga e também a prefeitura que vai obrigar o profissional a pagar, porque a prefeitura não faz cirurgia, não faz prótese, né? Ela vai dizer quem fez foi o Dr. Fulano. Então, essa orientação toda a gente dá como ele vai se proteger, como ele deve proceder. Né? Então, e o que é mais grave, eu falei do seguro de responsabilidade civil, nós temos um auxílio funerário, que hoje não é um seguro, é um auxílio funerário. R$5.000 para ajudar no funeral do colega quando ele venha a falecer. Ah, é pouco, mas são 5 anos de mensalidade. Pelo valor da nossa mensalidade, era 5 anos. Então, você ficou sócio hoje, não interessa quantos anos você tem, não interessa quando você vai vir a óbito, mas você faleceu daqui a 1 ano, 6 meses, a tua família vai receber 5.000. Né? Então, tem o seguro, esse auxílio funeral, e nós estamos implementando agora uma telemedicina, um plano de telemedicina. Então, o cirurgião dentista sócio efetivo vai receber graciosamente, a partir do mês que vem, graciosamente, um plano de telemedicina. É um plano de telemedicina que tem todas as especialidades, tem inclusive psicólogo, psiquiatra e as especialidades. Você vai ser atendido primeiro por um clínico geral e, se houver necessidade, ele manda para o especialista. E isso você vai incluso na mensalidade? Tudo incluído na mensalidade dele. Não precisa pagar nada mais. Quem vai pagando isso é a associação. O PCD está dando para ele, dentro do valor da mensalidade. Uhum. E ele tem esse telemedicina. Para quem não tem plano de saúde, esse telemedicina tem uns laboratórios conveniados que tem um desconto grande, tanto de laboratório de análise clínica como de laboratório de imagem. Você precisa fazer ultrassom, ressonância, qualquer coisa, tem um desconto considerável para quem tem a telemedicina. E aí eu te digo mais, esse telemedicina é bom até para quem tem plano de saúde. Porque o plano de saúde, às vezes você vai marcar uma consulta daqui 3 meses, daqui 4 meses. Né? Aí você vai chegar lá na consulta, aí o médico vai pedir para você um exame. Aí você volta para fazer o exame, depois vai marcar de novo sei lá quando. Então, pela telemedicina, você já consulta. Se for uma coisa mais simples, já resolve na telemedicina. Se tiver qualquer outro, você vai para o especialista, ele já vai pedir o exame para você. Seja qual for o exame, ele vai pedir pelo celular. Entendi. Ele só não dá atestado. Né? A telemedicina... pela telemedicina não tem atestado. Não tem atestado. Tá. Né? Porque você está falando por telefone com ele. Uhum. Então, você tem receituário, ele pode prescrever para você. Né? Então, ele prescreve, te dá pedido de exame, tudo. Perfeito. Assim como o cirurgião dentista hoje, às vezes, ele pode fazer. Você tem registro lá no CFO, cadastrado e tal. Você não pode dar o receituário para o paciente? Você pode fazer online. Então, a telemedicina dá tudo isso aí. Nós estamos dando tudo isso aí que eu te falei de graça. E aí eu vou dizer mais para você. O valor da mensalidade hoje, que nós pagamos, que nós cobramos hoje, não paga o seguro de responsabilidade civil se ele for fazer igual ao nosso. Ou seja, o valor da nossa mensalidade, ele não paga o seguro se ele for fazer particular. Fora o resto que nós estamos dando. Entendi. Entendeu? Então, se você for fazer um plano de telemedicina dessa operadora que nós contratamos, ele vai pagar hoje R$ 49,90 por pessoa. Uhum. E onde é que está outra vantagem também? Você, sendo sócio da PCD, você tem o seu, de graça. Aí você pode colocar só auxiliar de saúde bucal. Você pode colocar a sua doméstica. Se você tiver uma empregada doméstica na sua casa, você pode pôr ela. Aí você vai pagar R$ 9,90 por pessoa. Você pode pôr filho, vizinho, papagaio, teu amigo. Você pode pôr quem você quiser embaixo da tua por R$ 9,90. Então, você vai ter oportunidade de dar para tua auxiliar, que às vezes
Não é só auxiliar que não tem. Né? Por que nós estamos fazendo isso? Porque a dificuldade para fechar um plano de saúde hoje num valor razoável, você não consegue. Sim. Sai aí procurando plano, por mais vida que a gente ofereça, contrapartida, eles não querem. A hora que você falar que tem gente que tem 60 anos, 70 anos, eles não querem. Eles querem menino de 18 anos, triatleta, eles querem... Tem gente que não fica doente. Só sarado. Né? Infelizmente é isso. Então, essa foi uma forma que nós achamos de dar um auxílio para o nosso associado. Esse ano nós demos, foi por conta do dia do cirurgião dentista, que foi 25 de outubro. Eu falei, não vamos fazer festa, fazer isso, que nem todo mundo vai, é difícil fazer jantar, custa caro. Vamos dar de presente para o nosso associado. Estamos fechando por 1 ano, para ver se isso vai funcionar mesmo e tal. E estamos pegando uma empresa que tem já, está no mercado, ele tem 22 milhões de usuários. É uma empresa... que a própria OAB já tem, a OAB já tem esse sistema com eles, tá? E também, além de você poder passar para outros membros, seja da sua família ou funcionários e tal, se você colocar um só dependente, vai custar R$14,90. Se você colocar acima de 10, é R$9,90 por dependente. Muito bom. E não tem que ser parente, não tem que ser nada. Então você pode dar para a tua equipe, que você trabalha na tua clínica, no teu consultório e tal. O remido, como ele não ele não paga mensalidade, assim como tem o seguro de responsabilidade civil que ele paga separado, né? Se ele quiser fazer esse plano também, ele vai pagar separado, ele vai pagar os R$9,90, 6 meses e vai ter direito ao plano de telemedicina. Só para a gente deixar mais claro até para o pessoal que está ouvindo, né? A PCD, no fim, como associação, é uma junção de profissionais de uma mesma profissão para que consigam benefícios, como se fosse um clube de benefícios, vamos dizer assim, né? Mas, além disso, é uma junção até de clube físico, né? Até porque aqui a PCD, a sede aqui tem, né? Tem quadra, tem piscina. Sim, a piscina não está funcionando, até por um problema de fiscalização. Tá. Mas para entender que aí ela também pode valorizar a odontologia, porque tem uma junção de pessoas aí trabalhando, né? Mas não é esse o fim. Eu comecei a falar da PCD para você. Uhum. Né? Até porque aqui é a PCD Central. Né? Tá. Nós temos várias regionais do interior. Fora os cursos, né? Tem tudo. Nós somos também... nós temos a entidade nacional, que é a ABCD, que tem em outros estados, né? A Associação Brasileira. Então, nós, além de... Foi criado, tinha a IAP e tal, mas separou, montou uma faculdade lá para poder legalizar esses cursos. Então, nós temos palestra gratuita para os associados, nós temos cursos que são dados na FAOA, não só aqui em São Paulo, como no interior, que o associado tem 50% de desconto para curso, seja ele de especialização, pós-graduação, aperfeiçoamento, o curso que for de pós-graduação, se for pago, ele tem 50% de desconto. Então, essa parte acadêmica a gente tem, né? Orientação, nós temos uma revista, que hoje é digital, com artigos clínicos, jornal, né? Temos toda uma rede de mídia aí, né? E nós temos também o nosso congresso, que aí que eu ia chegar no CIOSP. Né? O CIOSP, que é o melhor congresso de odontologia do mundo, né? Que é um show. Né? Então, o associado tem todos esses direitos ainda, e ainda ele tem, graciosamente, o CIOSP. Uhum. Né? Não só para entrar no CIOSP, como também na grade científica. Se ele participa da grade científica e compra curso com 50% de desconto, mas ele gastou, por exemplo, R$400 de curso. Esses R$400 que ele pagou, volta para a regional da qual ele é sócio e vai lançar em crédito de mensalidade futura para ele. Entendi. Então tem um cashback, vamos dizer assim. Cashback, ele não vai receber dinheiro, ele vai receber em mensalidade futura. Ou seja, ele não vai pagar nada. Nada. Então, isso é interessante, você não sabia. E outra, nós já esse ano, em janeiro, nesse congresso desse ano, nós já sorteamos um consultório por dia, raio-x, e um carro. Só de passar no nosso stand lá no congresso da PCD, o associado concorre a um carro.
a um consultório por dia, sorteado um consultório por dia. Sorteio pela Caixa Econômica Federal e tudo mais. Tudo certinho. Então, assim, e ele tem a oportunidade de participar. Ele acha que não presta, ele acha que está ruim, ele vem dar sugestão. Né? A gente administra o que eu vejo, né? Com a experiência que a gente tem, o que a gente quer orientar o recém-formado, principalmente, para que ele não fique viciado lá na frente. Como é que ele vai seguir a carreira dele? Como é que ele vai se preparar para uma aposentadoria? Não é só quando chega na hora de aposentar que ele vai ver que ele não recolheu, que ele não fez isso, que ele fez errado. Tem que pegar no começo. Tem que ter planejamento de aposentadoria. Não é mais que nem antigamente você aposentava com 25 anos só porque você era cirurgião dentista. Hoje não, hoje você tem que comprovar exercício insalubre, tem que comprovar. Então, toda essa orientação a gente dá, tanto de orientação profissional, quanto de processos, seja ele trabalhista, ético, nós não podemos defender. Né? O advogado da associação vai orientar para você procurar nossa seguradora. E por falar em aluno, eu estava dizendo daqueles que vão ter direito ao telemedicina. Então, por exemplo, lá atrás puseram no estatuto que o acadêmico era gratuito, sócio da PCD gratuito. Né? Mas não dá para ser gratuito por conta da telemedicina. Então nós estamos mudando o estatuto, vamos botar, mas que seja R$20 por mês, mas ele vai ter direito à telemedicina. Que eu me coloco na posição de pai. Se eu tiver um filho que está fazendo faculdade, seja na mesma cidade que eu moro, ou estiver fazendo faculdade fora, onde ele estiver, por R$20, que é nem meio McDonald's, dependendo da cerveja que ele toma, é uma cerveja que ele vai tomar por mês, por conta dele ter uma telemedicina e tudo isso que eu falei aqui, das vantagens, orientação, curso gratuito e tudo mais, para ele, será possível que é pouco? Pois é, né? Então aí fica o convite para você que está assistindo a gente aqui. E como é que vira sócio? Você vai no site? Não, agora está suspenso por conta de que está havendo essa mudança do estatuto. Tá. Né? Aí logo que puder trazer esse acadêmico como associado, né? Não só acadêmico, eu digo qualquer pessoa. Não, qualquer pessoa entra no site, ele faz inscrição pelo site. Faz inscrição pelo site ele fica direto, sócio pelo fica site. sócio. E qualquer dificuldade no site tem lá os canais de comunicação, tem lá e-mail, tem tudo. O site é apcd.org. É a PCD Central. PCD Central é org. É tudo ORG. junto. A PCD Central ou é com? Eu acho que é .com.br. .com.br. A gente coloca aqui o site no fundo. Aí aqui, depois coloca, mas é no .com.br. Aqui da PCD, né? Vocês devem estar vendo umas imagens, né? O Pode Sondar está um pouco diferente hoje, que a gente veio gravar aqui na casa do Shidiek, na verdade é a casa de todos os dentistas de São Paulo. Né? É o Shidiek que faz a guarda aqui da casa, né? E vamos falar de CIOSP, mas só antes de falar de CIOSP, para a gente também até finalizar, que nós já estamos aqui batendo o nosso tempo, mas vamos falar, por enquanto estamos tranquilos. Eu queria aproveitar para a gente falar da Cuser, né? Que a gente sempre fala da Cuser nos nossos programas do Pode Sondar, é a nossa grande patrocinadora aí no nome da Regiane Marton, com a equipe inteira dela lá, que é a Pamela Igreja, a Patrícia Loretti e todo o resto da equipe, né? Todo o pessoal que trabalha lá na Cuser. E a gente está falando nesses dias aí sobre a resina, o lançamento deles, né? Que é a resina Bulkflow One, que a gente fez o lançamento, né? O Pode Sondar participou do lançamento lá junto com professores, o lançamento no Brasil da resina, e que é uma resina revolucionária, né? Para você que não conhece, ela é uma resina flow, né? Então é uma resina fluida que você vai usar para encher cavidades dentárias, né? Além de ela ser flow, você pode encher ela até 4 milímetros no incremento para colocar o foto, né? Então ela é mais rápida. Então, para você trabalhar ali na saliva, com o paciente, com a boca aberta, ela dá mais conforto para o paciente, porque você faz em menos vezes que você coloca a luz. E, além de tudo, ela é One, né? Então, quer dizer que ela se torna a cor do substrato. Quer dizer, você não precisa ficar escolhendo. Você vai usar a 1, a 2, a 3, a 4, a 3,5.
o A4, que você coloca a resina lá, quando você joga o foto, ela mimetiza a cor do dente, né? Então é um lançamento, é uma novidade da Cooser e com certeza essa resina aí vai ser utilizada muito até no serviço público, até em locais que você vai fazer uma odontologia fora de consultório, né? Que você pode levar a Flow, ela é rápida de aplicação, né? Então a gente tem falado bastante dessa resina que foi lançada agora no início de outubro, né? E aí a gente também pode depois colocar aqui, caso a gente consiga, o vídeo da Regiane Marton falando, né? Que a Regiane, além de ela patrocinar a gente aqui com a Cooser, você também conhece a Regiane. Sim, né? a Regiane é nossa colega, ela é cirurgiã dentista. Sim, E ela já foi no programa. E ela faz parte da BIMO, participa do Consaúde também da BIMO, né? Nós participamos também no Consaúde da BIMO. E ela lançou agora em outubro, mas é no CIOSP que ela vai fazer, que você vai conhecer ela na mão, né? No estande da Cooser. Eles vão fazer lá palestras, vão fazer lá atividade para que o cirurgião dentista conheça essa resina ao vivo. Para ver, porque para tem ver, gente que não trabalhar acredita, com ela. Né? Que a gente fala que é Flow, que é Book, que é One, ela muda de cor, né? Não, ela mimetiza a cor, parece que ela muda de cor. Né? Só a gente não fica falando que ela muda de cor, que depois vão falar que a gente está falando bobagem, mas ela mimetiza a cor. Né? E dentro das coisas do seguro que a gente falou, eu falei que a Renata tinha mandado 2 perguntas. Né? Uma delas era essa, se você tinha que ter o prontuário preenchido e assinar, só que senão o seguro não cobria. E você já deu pra gente a resposta, né? Que se tiver um acordo, ele cobre por dentro, né, da seguradora. Mas ele pede para você, está orientando para não cortar de uma vez. Já estamos orientando, dizendo, olha, faz, porque depois Sim. você não vai ter como provar aquilo que você... Então, mas mesmo que seja errado, é como você bateu o carro, foi culpado, o seguro vai pagar do mesmo jeito. Sim. Né? Aí ele que vai brigar com quem você bateu, para dizer quem estava errado, quem não estava, se o cara vai ter que devolver o dinheiro para a seguradora. Aí é outro papo. Mas ele está pagando ainda. Entendi. Mas às vezes você não é processado financeiramente. Você é processado eticamente só. Você é processado no conselho. No conselho não tem dinheiro, doutor. Lá não se fala em dinheiro. Uhum. Lá se fala em ética. Você tem o prontuário, que é obrigatório pelo Código de Ética do Conselho. Se você não tiver prontuário, você já está condenado na largada. Entendi. Entendeu? Então, é assim, tem que fazer o prontuário. Não, sim, não estou fomentando a não ter o prontuário, né? É que é alguma coisa assim que às vezes você pega um retroativo. Né? Às vezes você fala, comecei a fazer prontuário agora, né? Porque eu ouvi que tem que fazer. O seguro, né, cobre. E agora, aí tem o retroativo. Tem uma coisa importante que as pessoas não se tocam. Eu fui desligado por falta de pagamento da PCD. Se você for desligado da PCD por falta de pagamento, você perde todo o período para trás que você tem do seguro de responsabilidade civil. Tá? Então, quer dizer assim, se você já está com um processo lá de trás, já comunicou um processo lá de trás, esse tudo bem, esse está garantido. Agora, eu não comuniquei nenhum. Fui desligado esse mês por falta de pagamento. Aí alguém me denunciou um tratamento feito há 2 anos atrás, ou 3 anos atrás, ou 4 anos atrás. Porque você não tem... Você sabe quanto tempo você tem para reclamar, né? Acho que você tem... Você tem 5 anos de a quando partir você do conhecimento do dano. Ou seja, pode ser um tratamento de 10 anos atrás, 15 anos atrás. Então, quando ele deixa de pagar e foi desligado por falta de pagamento, ele perde tudo lá para trás. Né? Então, é importante. Uma coisa é quando ele vai aposentar. Aí, quando ele vai aposentar, nós comunicamos à seguradora que ele está aposentando, então ele está deixando de pagar porque ele está aposentando, não exerce mais a profissão. E aí nós temos um acordo com a seguradora que tem validade mais alguns anos para cobrir o que está lá de trás. Tá. É diferente por falta de pagamento. Para cobrir o retroativo. E a telemedicina também. Ele deixou de pagar mensalidade, trava. É que nem clube. Quando você põe o dedo lá, não pagou a mensalidade do clube, a catraca não vira. Nem entra. A catraca não vira. Né? Porque o seguro você tem que pagar antecipado.
Tá certo. Então, é importante deixar claro isso aí em relação a seguro. Qual é a outra Então, bomba que a a Renata outra gosta não de é dar bomba. tiro? A Renata foi bem boazinha A nas Renata é minha perguntas. colega de mesma faculdade, não de turma, mas de mesma faculdade. Araraquara, Unesp Formada em Araraquara, né? É. Faculdade mais ou menos. Mais ou menos. A gente tem essa brincadeira que eu sou da Unip, né? Então eu fico brincando com ela, mas acho que a Unesp deve ser melhor que a Unip. Mas enfim, isso aí não vamos entrar nesse negócio. A faculdade de Araraquara A faculdade é boa. A gente ia falar, vamos aproveitar que como você é o presidente da PCD, você é o cara do CIOSP, né? Você eu sou o presidente do CIOSP. Você também é o presidente do CIOSP. Né? Então, não sei se as pessoas sabem isso também, né? Quem é o presidente do PCD é o presidente do CIOSP, né? Então você é o cara do CIOSP. E ela perguntou sobre a grade científica do CIOSP, né? Ele queria que você falasse pra gente como é que é feita como é que escolhe os professores, né? Como é que é isso, né? Se as empresas trazem os professores, como é que é feita essa grade científica primeiro do CIOSP e depois a gente fala da feira e do que mais é interessante do CIOSP, que eu queria também que você falasse de como é que você se inscreve no CIOSP, que você tem que se inscrever até o dia 15 de novembro, pelo menos. Não. Não, é pro dinheiro ir pro depois a gente fala vamos falar primeiro da grade. A grade científica, primeiro, tem uma comissão, a gente monta uma comissão científica. Tem uma coordenadora, que é a professora Sofia Uemura, que inclusive vai depois a gente vai gravar para ela poder falar sobre a grade científica. A grade científica, eu praticamente não participo da grade científica. Tem alguns outros profissionais que fazem parte dessa comissão científica. Então, além dos profissionais dessa comissão científica que através de cada especialidade vai indicar esse, vai indicar aquele, né, que estão em destaque, que tem novidade. As empresas que são expositoras, elas é dado a oportunidade de elas indicarem palestrantes. Não é que ela vai dizer, olha, esse cara ela indicou e esse cara está na grade. Não. Ela pode indicar 4, 5. A comissão vai olhar, pode falar, esse para nós é interessante. Olha, esse aqui, né, muitas vezes internacional, palestra internacional, que a empresa tem interesse para falar no CIOSP. Então, se escolher algum desses de alguma empresa, ele fala no CIOSP, mas ele não fala do produto da empresa. Você não sabe nem de que empresa que ele é. E é por isso que nós tomamos o cuidado de, no CIOSP, muitas empresas querem patrocinar o teatro tal, você está na sala isso, sala aquilo, né? Você não tem marca nenhuma nas salas. Nem na sala e nem lá dentro. Sala, por quê? Porque ele vai poder dar palestra no stand dele. Lá ele vai falar, você sabe que ele está falando do produto dele. Na parte científica, ele vai falar da parte científica do produto, do sei lá, mas ele não vai dizer, olha, a marca tal é isso e aquilo. Ele vai falar de um procedimento, de uma técnica, mas ele não pode falar do produto. Né? Entendi. Então, e também pode indicar 5 e não ter nenhum dessa empresa aí. Como pode ter 2. Essa comissão que vai ver que tem interesse. Agora, tem uma coisa que na grade científica é que nem seleção brasileira. Se você perguntar para 10 pessoas, para 10 caras que acompanham o futebol, não vai ter 10 seleções iguais. Você vai ter 10 seleções diferentes. Para você, o melhor goleiro é o outro é lateral direito do outro clube. Né? Então, se bem que nós já não estamos mais como era a seleção brasileira antigamente, que tinha os caras que não... Que esse aqui tem que estar. Esse cara tem que estar lá, está difícil. Né? Tá Mas na odontologia, não. A odontologia hoje, e eu lembro do meu tempo, né, mais velho, que a gente vinha para o CIOSP, eu já sabia quem era. O professor Diendo é o cara da USP ali, o outro da Unesp ali, o outro só existia esse pessoal das universidades públicas. Hoje, você tem muita gente boa que às vezes não está nem em universidade, ele é só pesquisador ou ele está numa faculdade dando curso em algum instituto, em alguma coisa que não está na USP, não está na Unesp, não está na Unicamp, não está em lugar nenhum, não está em federal nenhuma. Né? Então, mas o cara é bom, o cara está com uma novidade, o cara tem isso, tem aquilo, tem um respaldo científico, é claro. Né? Então, quem analisa isso é essa comissão. Né? Então,
Normalmente essa grade é feita dessa forma. Nós temos um anfiteatro que é o pessoal do COSCE, do Conselho Científico, que faz, eles que fazem a grade, que é do COSCE, e tem uma outra grade que é para recém-formado, acadêmico e recém-formado. É só orientação para pessoal você está na formação. Que também sempre voltado para início de carreira. Tá? Não adianta Sim, é outro papo. Você está no primeiro ano de formado, você quer ver um curso de ortognato, que é um curso... Não vai acompanhar. Né? Então, até isso. E tem saúde pública também. Quem monta essa grade de saúde pública é o pessoal do Ministério da Saúde, do Coordenação de Saúde, do Estado, do município de São Paulo e do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde sempre esteve no CIOSP ou foi uma coisa mais recente? Porque eu vi ano passado. Estava bem pertinho da gente lá. Não é sempre não esteve. Mas estava com um stand bacana lá, com a coordenadora presente. Isso, eu achei isso legal. Esse ano nós estamos montando, inclusive, vai ter uma arena de saúde bucal. Voltado mais para o pessoal da saúde pública. A vantagem do CIOSP é que o que você pensar tem na área da odontologia. Eu quero ouvir sobre saúde pública. Vai ter lá uma grade só para saúde pública. Eu quero laser, vai ter palestra só de laser. Para você ouvir isso, porque dentista tem. Tudo que a gente falou aqui, dentista tem essas coisas assim que fala, não, mas cadê o CRO? Só que porque ele não vai se informar. Então, por isso que a gente traz aqui o Shijek para falar dessas coisas, para falar assim, o Congresso agora é só harmonização, né? Não é, né? Eu só estou falando que é o que se diz. E aí a impressão que a pessoa tem, que passa ali naquele... Porque o Congresso também ele é dividido pelas áreas, né? Mais ou menos, assim, né? Não, fala assim, só tem o pessoal da harmonização lá fazendo brinde com champanhe. Aumentou muito. Eu vou explicar isso aí. Então, para o recém-formado, o cara que formou faz pouco tempo, ele acha que só se fala em ROF hoje. Né? O mais antigo vai lembrar que teve o tempo da implantodontia, que você só entrava lá, só tinha stand de implante. Já teve a época da ortodontia, que você entrava lá, só tinha stand de ortodontia. Então, vai me falar, porque mais da metade é ROF. Não é. As pessoas precisam entender o seguinte, a grade não tinha 20 e poucos % só de harmonização. O que tinha na feira, os estandes maiores são das empresas de harmonização. Por quê? Porque é o que está mais vendendo hoje. Ele vai montar na feira um stand do tamanho daquele que ele vai ter de movimento. Né? Então, se você vai vender doce para um congresso de diabético, você vai ficar com o stand vazio, porque o diabético, se ele comprar, vai comprar para levar para a mulher dele, para o filho dele. Né? Ele não vai comprar. Então, se você for ver lá, você vai pegar as empresas todas, nós temos mais de 320 empresas, de mais de 12 países, não é só a ROF. Né? É que a ROF é aquele stand bonito, é aquele que está fazendo isso, aquele que vai sortear carro esse ano. Né? Então, tem todo aquele marketing em cima. Aquele marketing e aí ele faz isso na feira. Quando a gente fala de congresso, congresso quer dizer o quê? Você tem a feira comercial e você tem a parte científica do congresso. Sim. Então, se você for ver dentro do congresso, não dá para ter tudo também, porque não tem espaço, não tem dia para muita coisa da odontologia, muita especialidade, muita prática integrativa. Então, você não consegue abarcar tudo, né? Sim, não, é que até a gente teve esse papo até no outro programa que a gente participou, né? E você explicou que era a FIOSP, que era a feira, separado do congresso, mas o dentista não enxerga assim. O dentista enxerga uma coisa só, né? E ele não vai olhar que na grade tem pouca harmonização. Na verdade, porque é como se fosse o shopping lá da odontologia, né? E é mesmo que a feira é para isso, né? Para mostrar o área de produtos, para vender e tudo mais. Ele tem oportunidade, e eu posso dizer para você, assim, congresso nenhum no mundo, e eu desafio você a me dizer que tem um igual ao CIOSP, que você vai andar na feira, que nós temos 71 mil metros quadrados na feira, com sei lá quantos 200 estandes que tem sala de aula para você assistir um curso, uma palestra graciosamente, vai ter oportunidade de mexer no material restaurador, no equipamento, conhecer um laser, conhecer um scanner, conhecer isso, conhecer aquilo, tudo de graça.
Né? Lugar nenhum no mundo você vai ver isso. Você fica lá uma hora assistindo palestra, sai daquela, entra em outra. Se você quiser ficar uns 4 dias assistindo o curso, você tem uns 4 dias fora a grade oficial. Você pode fazer isso. Então, é que as pessoas que falam isso, que é aquilo que eu falei, fala sem pensar, em vez de seguir, continua seguindo quem quiser, mas segue a rede social do CIOSP, das redes sociais do CIOSP, da PCD, que ele vai ter a informação fiel daquilo. E se não for, pode nos questionar. Pode nos questionar, pergunta. Agora, tem gente que tem um outro objetivo, né? Então, nós estamos falando você falou de inscrição. Sim, a inscrição que é importante a gente é importante aqui. Por quê? Porque assim, não só o profissional, tem gente que é dirigente de entidade, mas eu não sei se ele se faz de bobo ou quer atingir de alguma forma, então fala assim, agora está cobrando o CIOSP, está cobrando. Né? Nós tivemos problema 2 anos no CIOSP. Há pelo menos 2 anos vem vindo esse problema. Por quê? Porque a segurança quer saber quantas pessoas nós vamos colocar por dia lá. E eu não tenho esse número. Por quê? Porque desde principalmente da pandemia para frente, nós colocamos até novembro, a gente abriu para quem não é sócio da PCD fazer inscrição gratuita. Para ajudar. Era não só a inscrição, como fizemos os cursos gratuitos. Sim, isso nos últimos 2, 3 anos. Esse ano já não foi. Por quê? Porque nós tivemos um problema. O cara fazia inscrição, chega lá e não aparece. É de graça? Eu vou. Aí quem queria entrar não podia entrar porque já tem 300 naquela sala, não pode mais ninguém. Aí chega na hora, o cara não foi. Parou para ficar lá. Não vou lá e tal. E aí o que não conseguiu entrar, vem meter o pau. Pô, eu queria ter assistido, vocês falaram que não tinha mais vaga, olha lá, tem vaga. Então, infelizmente, nós tivemos que voltar a cobrar. Na grade. E aí agora esse ano, a segurança falou, vocês têm que, não pode ter evento gratuito. Fala um evento fechado gratuito. Tem um teatro, é de graça. Não, difícil. Não tem. É um jogo do Palmeiras e Corinthians, no estádio, de graça. Não existe, vai transbordar. Né? Aquele lembra do que o Brasil disputou lá? O Brasil nem disputou, a final lá nos Estados Unidos, de futebol, que os caras com o ingresso na mão, os caras invadiram, subiram. Então, gente. Show da Madonna, no Rio, foi de graça. Então... Mas aonde foi? Não era fechado. Foi na praia, doutor. Na praia. Agora, lá dentro, a responsabilidade é nossa. O organizador somos nós. E a segurança só libera se eu der. Então, por exemplo, esse ano, no CIOSP, nós tivemos mais de 110 mil inscritos. Aí o cara falou, quantos vem hoje? Eu não sei, se aparecer 40 mil, eu tenho que fechar a porta. E como é que eu vou fechar a porta de alguém que já comprou um curso? Então, eu tenho que ter uma estimativa. Né? Ele falou, não, você tem que cobrar. Bom, mas nós não cobrar, pegamos todos os congressos que você vê por aí e tal, vou cobrar um valor, vamos chamar até de ridículo. Cobramos R$100 até o dia 15 de novembro. Depois, inclusive, para que o sócio nós não podemos nem cobrar, porque estatuariamente nosso sócio entra de graça. O sócio da PCD já entra de graça. Ele entra de graça. Esse eu já tenho cadastro. Estou falando não sócios, o não sócio da PCD, ele paga até dia 15 de novembro R$100. Para os 4 dias. Se você dividir, dá 25 por dia. Se ele for gastar de estacionamento, 8 vezes 4, R$320, ele vai gastar de estacionamento. Né? Então, R$100 para ele assistir os 4 dias, com shows na praça todos os dias. E não é showzinho, você sabe disso. Já viu quem vai no show CIOSP? Sim, esse ano teve belo Jota Quest. Esse ano, talvez a gente, então, muitos pedidos, a gente recebe muita mensagem pedindo Jota Quest de novo. Não, né? Não deu, foi um negócio surreal. Então, assim, não dava para chegar perto. Então, talvez a gente faça o Jota Quest de novo. Não sei, o resto ainda o pessoal está vendo, mas o Jota Quest parece que a gente vai repetir, porque muita gente está pedindo Jota Quest novamente. Então, R$100 para você ir no show do Jota Quest, hein? Não, tem os 4 dias. Tem 4 shows, mas eu tô dizendo assim, se você for num show do Jota Quest, você vai pagar no mínimo 400, 500 pau. Mas não é o congresso. E o que é pior? Maldosamente as pessoas estão dizendo, mas só agora estão cobrando, então não vou mais porque agora paga. Nós fizemos dessa forma, e aí, para não achar que nós estamos cobrando, que é para pegar dinheiro, nós vamos doar 100% desse dinheiro arrecadado, do quem fez inscrição, do dia 15 de agosto até 15 de novembro,
Não vai nem descontar nada, imposto de dinheiro, nada. Era Descontar a taxa de 100%, administração. Né, nada. 100% desse dinheiro nós vamos comprar material, equipamento para os nossos colegas do Rio Grande do Sul que tiveram o seu consultório inundado. E quem vai escolher esses pessoal? Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul. Perfeito. Né? Com a ABCD do Rio Grande do Sul já está cadastrando esse pessoal. Então, o que eles estão fazendo? Você vai lá, olha, meu consultório invadiu. Então, ele vai lá, ele tem a inscrição desse colega, vai lá onde ele invadiu, tira foto, documenta o que ele fez, o que ele perdeu e tudo mais. Aí vai fazer uma seleção desses colegas e aí, dependendo do volume que a gente vai arrecadar, do montante arrecadado, como é que nós vamos distribuir? Olha, vamos dar uma cadeira para esse, um raio-x para aquele, uma autoclave para aquele. Então, vai ser feito isso, eles vão fazer, inclusive, socialmente, quem mais está precisando, né? Então, não vamos ser nem nós que vamos doar em dinheiro. Nós vamos comprar o equipamento. Olha, vai precisar comprar 10 equipes, tanto aqui, e tudo isso aí vai ser prestado conta de tudo isso aí. Tanto nós abrimos uma conta só para arrecadação. Né? Então, importante você falar isso, né? Para não tirar a credibilidade do negócio, que assim, tem a PCD, tem o CIOSP, tem os Conselho de Rio Grande do Sul trabalhando junto, né? Não, porque o Conselho Federal está trabalhando junto. O Conselho Federal junto participou também. Junto disso, né? A BCD, antes de fazer isso, nós sentamos com o Conselho, olha, como é que nós vamos fazer? O que a gente pode fazer? Né? Como nós podemos fazer para dizer que esse dinheiro é para ajudar os colegas do Rio Grande do Sul. Já que tem que cobrar. Nós ajudamos já de uma outra forma, naquela época, com cobertor, com isso, com aquilo, mas ninguém fala que fica. Agora, esse aqui tivemos que falar, podia fazer até quieto, mas eu não posso fazer quieto, porque eu tenho que dizer para o meu conselho deliberativo, meu conselho fiscal, para a minha diretoria, que a gente ia tomar essa iniciativa, e tenho que dizer para o colega que vai fazer, olha, faça, e ainda estamos insistindo, olha, faça a inscrição até 15 de novembro, porque a partir de 15 de novembro vai pelo menos dobrar o valor da inscrição, ou mais que o dobro, e aí não vai ser mais para eles. Né? Mas o CIOSP vai querer arrecadar sana de dinheiro, falaram lá que a gente está desesperado. Não, tem custo. Ou quanto você acha que custa se alugar 4 pavilhões do Expo Center Norte? Quanto você acha que, para ter o número de pessoas que tem lá frequentando, né? Nós temos só de equipe médica já contratado, 10 médicos contratados para a equipe médica, só para a equipe médica. 15 vans, 15 ônibus. Nós estamos só de pessoal da limpeza por dia, porque a limpeza lá não é só de dia e noite, que termina o show 10 horas. Né? 230 pessoas trabalhando por dia só na limpeza. Né? E quem paga isso? Só de segurança nós temos 140 seguranças por dia. Quanto custa isso? Né? Então, o nosso pessoal, nosso operacional, que fica só. Temos 10 simultâneos. Então, assim, eu não estou nem falando do resto de alimentação, disso, daquilo. Então, é uma responsabilidade muito grande, isso custa. Né? E eu não posso. Muita gente reclama porque na entrada ela teve que mostrar documento, tal. Por quê? Porque tem muita gente que faz isso. Era de graça, ele pegava o crachá, passava para outro. Inclusive anunciava em rede social que estava vendendo o crachá por R$50 no ano passado. Por isso que nós já começamos agora, inclusive pela segurança, ele vai ter que mostrar o crachá e um documento de que é ele mesmo. Sim. E também tem na saída, também tem aquela checagem, né? Vai deixar de muita gente entrar vazando, tal. Eu não posso pôr em risco o nosso colega. Né? Ele vai ter mais espaço para ir no sanitário, ele quer ir no sanitário, ele quer estar com o sanitário limpinho, né? Ele quer menos fila para comer, ele quer menos fila no estande para ele não ficar naquela fila para pegar isso, para pegar aquilo e tal. Então, eu acho que vai melhorar em termos de conforto. Né? Nós aumentamos em 4 mil metros quadrados esse ano, vai ter uma área que a gente chama de puxadinho, que é entre o azul e o branco, que vai ser só praça de alimentação, 4 mil metros ali, onde vai ter o palco e tal, e mais 2 áreas de alimentação separadas. Show. Enfim, a gente faz tudo. E tem gente aqui ainda que quer criticar. Vem americano, japonês, chinês, do mundo inteiro vem aqui e olha e fala, não vejo isso em lugar nenhum do mundo. A gente, esse ano, né, a gente ficou lá no stand da Accuser e a gente entrevistou, acho que um CEO lá da Alemanha lá, e até entrevistamos em inglês e tal.
E a gente perguntou para ele falou, isso aqui, tudo bem, se faz a comparação lá com o IDS, né? Mas o IDS Só que o IDS é um congresso mais... Não é congresso. Não é congresso, né? Não, Ele é só congresso feira... É feira de 2 em 2 anos. De expositora, assim. É né? só para as empresas. Para as empresas, né? Não tem a parte do congresso. Mas aí ele falou, não, isso aqui, como vocês fazem aqui, com podcast dentro de um stand de uma empresa multinacional, isso não existe em lugar nenhum. Né? Essa criatividade, vamos dizer, das coisas que se faz lá dentro do CIOSP. Né? Vou te dar um exemplo. Você vai no congresso, por exemplo, em Nova York. Você vê um material lá, o equipamento, seja o que for, você quer comprar? Não compra, não. Eles não vendem. Ele vai falar, vai comprar do meu distribuidor. Uhum. Não é que nem aqui que as pessoas esperam chegar ao CIOSP para pegar as ofertas. Ele compra, o primeiro dia ele vai aqui, vai ali, checa aqui. Para ele olhar tem as todas coisas, as né? empresas da área no mesmo local. Sim. Né? Ele vai e negocia. Então, ele tem toda essa facilidade e compra ali. Sim. Né? Ele pode comprar. Agora, Estados Unidos você não consegue comprar. Não é só nos Estados Unidos. Muito bom. Gente, estamos com o tempo estouradaço aqui. Queria agradecer, então, você ter aberto aqui o estúdio da PCD para a gente poder gravar esse programa. Né? Obrigado. E lembrar você, então, que está nos ouvindo, nos assistindo, que até dia 15 de novembro, então, para fazer a inscrição para o CIOSP. Tá? Então, não deixa para depois. Tem essa história de ficar lá em janeiro, lá correndo atrás de crachá. Não tem mais esse negócio. Né? Você se inscreva, entra no site lá do CIOSP. O site está aqui, a gente vai colocar aqui na descrição. Você já clica aqui embaixo, entra no site, se inscreve. Até 15 de novembro vai custar R$100 e esse dinheiro vai para o pessoal do Rio Grande do Sul que teve esse problema com a tragédia agora em maio, né? Que foi maio? Foi esse ano, né? Que teve esse problema lá no Rio Grande do Sul. E depois, aí você também faça a sua inscrição, mas aí você não vai mais tá doando nem pagando o valor de R$100 pelos 4 dias de evento, que é o evento da odontologia. Não dá para não ir no CIOSP, não dá para deixar passar, porque além de um evento científico, empresa, é um evento de networking. É um evento que você encontra seus colegas de faculdade. É a Disneylândia. É a Disney do dentista. Né? Você encontra seus professores no corredor, você encontra aquele colega que faz um tempão que você não via, você dá uma conversada, troca ideia, tem ideia pro seu consultório. É um lugar de muita ideia, né? De muita coisa acontecendo. E tem uma coisa que às vezes muita gente reclama. Ah, mas eu já fui, por que eu tenho que fazer inscrição de novo? Eu já fui no outro. Antigamente dava para fazer isso. Depois da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, proíbe que eu use o dado que ele veio. A gente mandava antes a crachá na casa da pessoa. Sim, eu lembro. Não pode mais. Então, ele tem a facilidade, ele vai imprimir, né? Não deixa para imprimir na hora, imprime, já vem com ele impresso. Lá você só vai pegar o QR Code lá. Não, saquinho plástico. Ah, você pega o saquinho. Saquinho plástico, ele encaixa, ele dobra, põe ali dentro do caixinha e acabou. Não tem mais. O QR lá, mostra o documento e acabou. Pronto. Ele faz a leitura ali e entra direto. Não tem. R$100, gente. Agora, tem gente que quer chegar na última hora e quer chegar lá e não ter fila. Se você deixar para fazer a inscrição e não for sócio, se você for sócio, eu já tenho o seu cadastro. Se você não for sócio, demora por quê? Não é por fato de pagar, eu pago, não. Fica aquela fila. Porque eu não sei se ele é cirurgião dentista ou não. Se ele está cadastrado no CF ou não. Tá. Então, aí demora, que tem a que ficar segurança que a gente tem que fazer. Não dá para não ter isso. O cara reclama. Né? Você vai no estádio, o cara acha ruim que vai te reclamar. Depois o cara está lá dentro com bomba, com vai faca. te revistar. Né? Aí você não quer que revista. Certinho, muito bom. Então siga essas dicas aí, né, de chegar mais cedo, de imprimir o crachá e de fazer a sua inscrição até dia 15 de novembro, né? É importante, é um evento que a gente... Putz, a gente está em qual, CIOSP? 42º. 42º. Eu venho desde o 20º. Todos. Né? Que até quando era de 2 em 2 anos. Antigamente ele era de 2 em 2 anos. Mas mesmo assim... Já faz uns 12 anos que ele é anual. 22 CIOSPs... 46? 26 então CIOSPs... 46, né? 42. Então faz 22 CIOSPs que eu venho e assim, não dá para não vir e vem gente de todo o Brasil e de todo o mundo. Né? Sabe quantos inscritos de fora do Brasil nós tivemos? De quantos países? Nós tivemos de 53 países. 53 países diferentes nós tivemos congressistas. Então, vem colega de 53 países do mundo inteiro aqui, não só para congressista, não você congressista, não está falando não, congressista. Não é expositor, não é expositor. Vem para, inclusive, fazer compra. América Latina inteira vem aqui fazer compra. Sim, Portugal, né? Eles vêm.
E então essa oportunidade que o brasileiro tem aqui de ter em casa um congresso como esse, como dizia, é imperdível. Imperdível, imperdível, muito bom. Então, gente, esse foi o papo aqui com o Wilson Shediac, né? A gente pode até fazer depois uma parte 2 com a Renata, legal, a gente fala mais, né? A gente queria aproveitar até essa data para a gente poder dar esse recado do dia 15 de novembro. Para ouvir pergunta, para ouvir né? crítica, para a gente melhorar. Sim. Mas então pergunta para a gente. Tá aberto, né? Pode mandar aqui a sua dúvida aqui também, a gente redireciona pro Shediac e participe também da PCD. A gente vai deixar todos os links aqui na descrição. Então, se você também quiser, se interessou por ser sócio da PCD, né, em São Paulo, no estado de São Paulo, e fora de São Paulo tem a ABCD. A ABCD, da né, mesma forma, ele entra no site. Né? Então, no site também da ABCD, vamos deixar tudo aqui. Você entra no site, se inscreve e se inscreve. Você torne-se sócio, né, da associação e para de reclamar e vem participar. Não é isso? É isso aí. Então tá bom. Obrigado, gente. Até a próxima, então. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Obrigado.